E a palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. A palavra é uma pessoa, não apenas um livro. Santo Agostinho já dizia que não acreditaria na Bíblia se a isso não levasse a autoridade da Igreja Católica. Mas por que ter fé na autoridade dessa igreja? Já não está tudo na Bíblia? Bom, veremos como foram escritos os livros da Bíblia, como foram escolhidos, quais as diferenças entre as suas versões e como passaram de geração em geração até chegar em casa. Primeiramente, vamos ver como está dividida a Bíblia. Ela possui duas grandes divisões. A primeira, o Antigo Testamento, nos conta a história da criação e formação do povo de Deus, os hebreus, e prepara a vinda de Jesus Cristo. Na segunda parte, chamada de Novo Testamento, nos traz a passagem de Jesus na Terra e é o início das comunidades cristãs no primeiro século. O Antigo Testamento foi escrito entre 1500 e 450 a.C., e a sua maioria em hebraico. Lá pelo ano 200 a.C., existia no Egito, na cidade de Alexandria, uma grande biblioteca, e o rei do Egito gostaria de contar com um volume desses escritos. Mas para isso, ele trouxe da Palestina 70 sábios para fazerem a tradução para o grego, e essa versão ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta. Foi essa a versão usada por Jesus Cristo e seus apóstolos, fato comprovado por diversas menções que só contém nessa versão. Mas o que contém nessa versão? Bom, primeiramente o Pentateuco, que conta a história da criação, formação e desenvolvimento do povo hebreu. Nele estão presentes os livros do Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Compreende a fase entre 1500 e 1200 a.C., onde o povo hebreu se estabelece na terra de Canaã. Uma vez estabelecidos nessa terra, eles começaram a se unir em comunidades, mas começaram a precisar também de um poder mais centralizado para se proteger dos ataques de povos vizinhos. Assim, começa a Era dos Juízes, até o ano de 1000 a.C., e a Era dos Reis, até o ano de 587 a.C., com a invasão da Babilônia e levando os hebreus ao exílio. Durante o exílio, diversos profetas vinham anunciando um libertador entre eles, preparando a vinda de Jesus Cristo. O exílio durou aproximadamente 50 anos, até o ano 538 a.C., quando os persas tomaram o poder da região. No século III a.C., os judeus passaram sob o domínio grego, até o ano 63 a.C., quando o Império Romano tomou o poder. Além desses livros que fazem uma narrativa histórica desses fatos, existem alguns outros livros que trazem a sabedoria e a poesia do povo hebreu. São os livros sapienciais, como os Salmos, os Provérbios, Cântico dos Cânticos, entre outros. Um fato interessante é notar que existe diferença entre as versões católicas e protestantes da Bíblia, no que se refere à questão da escolha dos livros do Antigo Testamento. Existem 7 livros que estão presentes na versão católica e não na protestante. Sabe por quê? Bom, aproximadamente no ano 100 d.C., as comunidades cristãs passaram a influenciar um pouco do pensamento judaico. Então, os judeus da Palestina se uniram no que foi chamado Sínodo de Jânia, que estabelecia os critérios para adotar uma escritura como sendo verdadeira. Os critérios eram estes. Primeiro, deveria ter sido escrito em Israel. Segundo, deveria ter sido escrito em hebraico. Terceiro, deveria ter sido escrito antes de Esdras, na volta do exílio. E quarto, não poderia contradizer a Torá ou Moisés. Dessa forma, 7 livros foram excluídos. São eles: Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiásticos e Baruque, algumas partes do livro de Esther e algumas partes do livro de Daniel. Lutero, durante a Reforma Protestante, adotou essa versão e por isso até hoje existem essas diferenças na Bíblia protestante e católica.
Já o Novo Testamento é igual para duas Bíblias. O primeiro livro escrito no Novo Testamento foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, escrito aproximadamente no ano 50 d.C., isto é, 20 anos depois de Jesus ter morrido. Isso quer dizer que durante esses 20 anos, as comunidades cristãs foram evoluindo sem a necessidade de nenhum escrito, apenas pela tradição oral dos apóstolos e seus discípulos. O último livro da Bíblia a ser escrito foi o Apocalipse de São João, no ano de 100 d.C. Já o cânon bíblico completo foi estabelecido no ano 400, durante o Concílio de Hipona. Durante 300 anos, então, a Bíblia foi matéria de discussões, estudos e orações, pois nenhuma passagem da Bíblia diz quais os livros deveriam ser tomados. Durante esse tempo, diversas heresias foram rejeitadas e excluídas pelos concílios, como o arianismo e o marcionismo. Somente uma autoridade, baseada na tradição que remonta até Jesus Cristo, poderia ser capaz de discernir o que é e o que não é inspirado por Deus. E depois de tantas dificuldades para se escolher quais livros deveriam entrar no cânon bíblico, veio ainda uma maior. A imprensa só foi criada no ano 1450 por Gutenberg. Ou seja, durante mais de 1000 anos, a Bíblia deveria ser copiada à mão, sem rasura nenhuma, em papéis especiais e ainda adornada com iluminuras por monges copistas. Para isso, cada exemplar da Bíblia levava em média 20 anos para ficar pronto. E hoje ainda temos que ouvir gente falar que a igreja desestimula a leitura da Bíblia ou que durante certo tempo até proibiu que as pessoas lessem. Bom, quem fala isso, acho que deve pensar que a Bíblia caiu do céu de zíper. Hoje, vimos a linda história e todas as dificuldades que foram enfrentadas para que hoje em dia a Bíblia fosse o livro mais vendido do mundo.